Boa tarde a todos. Estamos de volta com o nosso curso. E, antes de apresentar a próxima palestrante, eu gostaria de parabenizá-las, principalmente a professora Suzane e a professora Leda, por estarem realizando esse curso, disponibilizando para todos nós. Vocês, com essa colaboração de vocês, estão fazendo esse curso que é muito interessante, né? Vou me apresentar, eu sou Flávio Henrique Ferreira Galvão, eu sou professor livre-docente aqui do Departamento de Gastroenterologia e lidero o Laboratório de Investigação Médica 37. Nosso laboratório tem um grande interesse por pesquisa translacional, principalmente na área de transplante do aparelho digestivo e de cirurgia do aparelho digestivo. Minha colaboração com a professora Suzane vai desde o nosso curso de pós-graduação de pesquisa translacional, de medicina translacional, que é a linha de pesquisa do nosso laboratório, né? Pesquisa translacional, só lembrando, uma pesquisa que vai desde a célula até o ser humano. Pesquisa baseada em critérios bioéticos, e a célula é sempre a base dessa pesquisa, é onde se começa o teste das hipóteses, né? Então, por isso, nós estamos dando todo esse apoio, o nosso Lean. Eu dirijo junto com o professor Luiz Carneiro, que é o titular do nosso departamento, é um dos titulares, e nós temos grande interesse em desenvolver essa linha no nosso Lean, que, inclusive, temos algumas pesquisas baseadas no transplante de ilhota, nos transplantes de hepatócitos, que é uma aplicabilidade dessa linha de pesquisa. Nós temos agora o prazer de apresentar para vocês a professora Leda Basit, que é professora assistente do Laboratório de Farmacologia e Bioquímica da Escola de Medicina da Universidade de Emory, doutora em Filosofia pela Universidade de São Paulo, muito amiga nossa já, né? Já está dando uma contribuição muito grande para o nosso departamento, né? E tem grande experiência no desenvolvimento de sistemas de alto rendimento para a triagem de novos alvos antivirais, como HIV, hepatite B, C e vírus da dengue. Ela é responsável pela triagem de vírus resistentes para melhorar as estratégias terapêuticas existentes e desenvolver agentes antivirais para tratar indivíduos infectados com hepatite viral. Ela também é responsável por realizar ensaios de toxicidade mitocondrial para prevenir a toxicidade associada a medicamentos antivirais. Então, é uma super especialista nessa área. A professora Leda nos brinda, trazendo toda a sua expertise aqui, colaborando com a gente, né? E muito obrigado, professora, pela sua participação. Obrigada. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer muito à professora Suzane, professor Galvão e o Glauco. Se não fosse ele, eu não estaria aqui apresentando os organoides. A gente trabalhou bastante antes da pandemia com essa parte de nanoshuttle, que foi inventada por ele, e muito legal, muito prática e muito útil para o sistema de cultura. A gente usa bastante o sistema de cultura para antivirais, para a triagem de antivirais, para HIV, hepatite B, hepatite C, Zika, dengue, chikungunya, West Nile virus, coronavírus, todas as variantes que estão por aí. A gente também testa, a gente tem o laboratório P3 na Emory, e faz tempo já, faz uns 2 anos. A pandemia para nós, para algumas pessoas no nosso laboratório, nossa, a gente trabalha 24 horas por dia
nessa pandemia toda, nesses 2 anos, bastante intenso nessa parte de Covid, e a gente pretende usar também os esferoides para o coronavírus. A gente tem uma pessoa no laboratório trabalhando com Covid na parte de organoides, com as células pulmonares, e é bem interessante, bem interessante. Então, aqui eu vou apresentar um trabalho que a gente fez com o NanoShuttle e relativo à cocultura e co-infecção do vírus da hepatite B com o HIV. Então, a gente trabalhou com esse sistema, desenvolvendo e tentando entender a co-infecção, o quanto o HIV interfere com a evolução da hepatite B crônica. Eu tenho esse aqui. E então, a nossa pergunta foi, como a gente sabe que o HIV, quando na presença da infecção pela hepatite B, atrapalha um pouco a progressão da hepatite B, acelerando o progresso da infecção de hepatite B, a infecção se torna mais persistente, os níveis de DNA são mais elevados, a perda do E acontece mais devagar, o aumento de mortalidade por cirrose ou doenças hepáticas intensifica, e aumenta também o risco de carcinoma hepatocelular, quando os níveis de CD4 estão diminuídos, né? A gente sabe tudo isso, mas é bem difícil estudar essa parte de co-infecção em sistema de cultura, e também a ideia aqui foi como é mais fácil fazer uma cocultura na presença de um organoide e colocar dois tipos celulares diferentes, e você pode prolongar a cultura celular quando você tem essa presença do organoide, tipo, pode ir até 45 dias em cultura, enquanto que no monolayer a cultivo pode ser até 14 dias, e se a célula é primária, até diminui significantemente o período de incubação, as células começam a morrer. Inclusive, na hepatite B, o que acontece com a hepatite B, para você entender a replicação viral, você precisa cultivar, quanto mais tempo você cultiva in vitro o vírus da hepatite B, mais células infectadas com hepatite B, mais produção de vírus você tem. Mas se você cultiva só por 7 dias, você não consegue ver alta replicação viral. E então, para tentar entender o que acontece na hepatite crônica, onde tem a formação do cccDNA, que demora para se formar e demora para a gente detectar, porque a formação é muito diminuída e você não consegue detectar num período curto, o organoide e o esferoide ajuda muito nessa parte, porque você quer prolongar a cultura e quer ver os efeitos do que acontece, elevação de níveis de HBV, do DNA, do E, do cccDNA,
todos esses marcadores, você só consegue quando você prolonga a cultura por um período maior do que 20 dias. E isso ajuda muito, o organoide ajuda muito nisso, né? Então, o que a gente fez? Deixa eu ver se eu consigo. Então, o que a gente usou, a gente teve essa ideia de usar o nanoshuttle, para formar o organoide, usando as células que são permissíveis para infecção pelo vírus da hepatite B. E usamos para fazer a coinfecção as células, o CD4, e fizemos uma cocultura delas. Essa AD38, que a gente usa bastante, elas são HepG2, né? E o vírus da hepatite B é integrado nessa célula. Então, ela imita muito a hepatite crônica, porque está lá integrado, e as células, como se fosse HU-H7, mas elas estão produzindo o vírus da hepatite B. E é controlado pela tetraciclina, que você consegue parar a produção de hepatite B nessas células, pela presença da tetraciclina, e se você tira a tetraciclina do meio de cultura, o vírus começa a ser produzido. Então, nós pegamos e falamos, por que não já usar ela, em vez de ficar infectando o HepG2 ou HU-H7, com vírus da hepatite B, esperar o vírus replicar, e daí usar acrescentar o CD4, infectar o CD4. A gente usou 2 métodos aqui, uma que é o AD38 e a outra que é um clone 7, que expressa um receptor, chama NTCP, o peptídeo que facilita a entrada do vírus B na célula. E esse clone 7 aqui é um HepG2 que facilita a infecção. Aí a gente falou, então vamos usar o AD38 e o clone 7 com o CD4, vamos fazer uma cocultura e vamos olhar o que acontece quando tem a presença infectar as células com HIV e ver os marcadores se piora ou o que acontece com a replicação do vírus B na presença do HIV. E, para isso, a melhor coisa foi usar o organoide. Primeiro, porque prolonga a cultura. Segundo, que você pode fazer um co-cultivo com 2 células diferentes. E também você imita o que as condições fisiológicas, né, no corpo, em vez de colocar as células num ambiente plano, né, Aí, o que a gente fez? A gente usou, né, esse nanoshuttle que a Natália mostrou, e aqui a coisa... Nós, nesse exemplo, não usamos as células primárias dos hepatócitos, mas usamos uma vez passada, e a cultura em 3D é maravilhosa para as células primárias, porque, de novo, se você cultiva as células primárias em uma placa de 96 cavidades ou numa monocultura plana de 2D, elas morrem em 3, 4 dias, facilmente. Você não consegue cultivar um período prolongado. E para a hepatite B não serve, porque aí você não consegue ver. E aqui é um exemplo de como o organoide se forma quando você usa os hepatócitos primários aqui, né? Que ele fica todo bonitinho, redondinho,
e imita muitas condições fisiológicas. Mas esse foi o processo que o nanoshuttle que a gente usou, que a Natália explicou muito bem, que magnetiza as células, e em 15 minutos os organoides se formam. Aí nós pegamos e criamos esses organoides, como eu falei, com essas células HepG2, né? Uma que expressa o NTCP, a outra que já tem integrado o HBV. Utilizamos o CD4 e montamos o sistema. Aí eu falei assim, mas como que a gente vai montar? E como é que a gente vai, né, usar uma placa, vamos supor, uma placa de 96 e colocar todas essas condições na placa para observar ao mesmo tempo o que acontece. E aqui foi o desenho que a gente fez numa placa de 96 para testar todas as condições que eu falei, para ver se a gente conseguia cultivar a acuicultura com CD4 e a HepG2, que é a metade da placa para baixo, que você vê aqui, e na parte de cima é a monocultura, que a gente fez sem o CD4, só com ali você vê H7C3, essas células são permissíveis para a infecção da hepatite B, a gente usou. Também a gente usou a AD38, também aqui 50.000 células por cavidade, e a gente usou a NTCP, né? Esse clone 7 aqui, também porque é bem permissível para a infecção da hepatite B. Vocês podem observar que a infecção com o vírus da hepatite B, esse AD38 vírus aqui, as células foram infectadas com 500 cópias por célula. Na hora que a gente montou os organoides, a gente, ao mesmo tempo, infectou essas células. Isso é importante, porque uma vez que você forma o organoide, ele fica aquela bolinha redonda e é mais difícil você infectar a célula. Então, a gente conversou bastante com o Glauco para saber o momento certo de infectar essas células. E aí infectamos em todas a segunda, a quarta, sexta, oitava a coluna, como vocês estão observando aqui, o HIV, né? Nós infectamos as células com HIV e aí cultivamos elas todas nessa placa de 96. E como você pode ver, a cultura foi até 45 dias. Então, foi um processo, né? No primeiro dia, você magnetiza as células, depois de 2 horas, nós adicionamos o CD4, depois troca o meio de cultura e adiciona o HIV nas células, nas cavidades que a gente definiu para a infecção do HIV. Depois, passaram-se 14 dias, a gente troca o meio de cultura, e assim vai, né? Com todas essas condições diferentes. E, de novo, aqui, quando vocês observam aqui, o TET é tetraciclina, que na ausência de tetraciclina, você tem a produção do HBV no meio de cultura para aquelas células que são a AD38, para as outras células não interessa. E para a presença para a ausência de tetraciclina, o vírus começa a ser produzido. Então,
qualquer problema na infecção pelo vírus B com as células do o clone, o 7, a gente não teve, porque o HBV já estava sendo produzido nessas células aqui. E tudo isso foi assim, uma tentativa, vamos ver o que vai acontecer, né? Aí a gente pegou e mostra aqui todos os períodos que a gente foi tirando o meio de cultura e fazendo a pesquisa de alguns marcadores nas células, como no dia 21, 45, 28. E o que a gente fez, né? PCR, fax, imunofluorescência, em todos esses dias, porque a coluna 1, a linha 1, é a mesma coisa que tinha a mesma coisa que na linha 2, 3 e 4, né? Então, a gente pôde fazer uma coleta das células no dia 21, 45, 28, a mesma coisa para todas essas condições diferentes, né? E aí, esse é um exemplo do que aconteceu quando a gente fez os organóides, os esferoides, né? O que acontece na monocultura e quando você tem a cultura com CD4. Você vê que o CD4 está em volta das células da H1H7, e na monocultura ele fica aquela bolinha redonda, bonita, como você vê, e ela vai embora, né? Se quiser deixar, ele vai indo. Se o vírus não é tóxico para a célula, se fosse no caso do COVID, por exemplo, a gente ia ver morte celular e o organoide ia se desfazer, mas nesse caso, não. Então, ele ficou bonitinho do jeito que ele está aí, né? E aí, a gente pegou e fez o ELISA, a pesquisa do P24, e principalmente nas células infectadas por HIV, para ver se tinha alguma presença de P24 produção, e a gente não encontrou o P24 nessas células aqui. Aí, essa é o organoide com a D38, ele é um pouquinho maior, mas mais bonito. E aqui a gente é um outro exemplo do clone 7, que a gente fez cocultura e monocultura, na presença do HIV e na ausência de HIV. E esse daqui ficou bem bonito, você vê que ele tem o CD4 todo em volta da célula do HepG2. E esses são para mostrar que são 12 dias após a formação do organoide, para ver que ele permanece lá por bastante tempo. E esse é um exemplo, isso foi bem interessante, quando a gente fez, após 21 dias que a gente coletou as células e fez o staining delas, para ver se a gente conseguia ver o vírus lá. O azul é o staining com o DEP, né, que é o blue, que é o azul, e na parte central, onde a gente tem o AD38, na ausência de tetraciclina, vocês conseguem ver o vermelho, que é o vírus da hepatite B. E quando a gente fez a cocultura
com a presença de CD4, a presença do HIV, a presença do HBV, e fizemos o staining com anticorpos monoclonais para P24 e para o HBV, que é o HBV em vermelho e o HIV em verde. A gente viu aqueles pontos amarelos. Não é 100%, pode ser uma condição, como se fala? Mas porque a gente não... a gente só achou nesse ponto. E a gente não tem certeza, assim, 100% de que é. A gente ficou todo feliz e tal, mas precisa um pouco mais de estudo para provar que a gente conseguiu ver os dois lá. Mas é bem interessante, porque a cultura ficou bem legal, a cocultura dos dois, né? Aí a gente... Aqui mais algumas imagens mostrando a presença do HBV. Aqui a gente usou dois anticorpos monoclonais, um para P24, outro para HBV, mas com a mesma cor, então não dava para discriminar qual que era o HIV ou qual que era o HBV, mas nesse HBV-HIV aqui, nesse último quadro aqui, você vê muito mais staining do que do HIV sozinho ou HBV sozinho, né? Também não dá para jurar de pé juntos que a co-infecção está presente nos dois, né? Mas a gente ficou bem feliz que a gente conseguiu ver nos organoides. E aí, desculpa te interromper. Não, claro. Então, o CD4 leva o vírus para o próximo? Esse do AD38, como eu já falei, ele está integrado, o vírus está integrado lá, então não está levando nada, né? Do HIV, sim, pode ser que sim, mas é interessante, bem interessante. Mas precisa um pouco mais de estudo, porque esse, assim, tipo, a gente bolou assim, vamos fazer uma placa de 96 todas as condições e depois dar uma olhada para ver o que aconteceu em todos os marcadores, inclusive no staining, na imunofluorescência. E a gente viu, ficou todos animados e tal, né? Aí adivinha o que aconteceu? A pandemia veio e aí nós desviamos tudo para o Covid. Mas, enfim, aqui o que eu queria mostrar é que você vê a AD38, né? Com a monocultura e a cocultura, né? E o HIV e a ausência de HIV, né? E os marcadores que a gente usou foi o P24 por ELISA e também aqui, só mostrando o P24. E no dia 21, após a obtenção da célula, do sobrenadante, né? E 45 dias depois. A gente vê o P24, a gente viu, mas está muito baixo, mas mesmo assim, 6,5 picogramas por ml e 5,2, a gente ficou... não está um nível super alto, mas estava lá, né? No NTCP, no cocultivo com CD4, a gente viu os níveis um pouco mais altos de HIV, que foi 31, 33 e aqui 39,4, e aqui um pouco mais baixo. Mas o que a gente quis mostrar é que não teve relação na HIV ou HIV-HBV, né,
se os níveis estavam mais elevados num ou no outro. Mas não deu para, né, chegar a uma conclusão. O que deu para chegar a uma conclusão é que a gente conseguiu detectar, né? Mas aí, então, também tem interferência do HDV pelo HIV. Exatamente. Exatamente. E daí a gente olhou mais para a parte do HBV, porque a ideia era ver se realmente piorava a presença do HIV, piorava a progressão da doença com níveis elevados de E, ou HBV-DNA, outros marcadores, né? E aqui a gente viu que não houve alteração significativa quando o HBV estava em conjunto com o HIV, como vocês estão olhando aqui, o HBV sozinho, o HBV com HIV, tudo igual, né? Mas, E principalmente na célula que o vírus B está integrado, na célula onde a gente infectou, a gente não conseguiu ver os níveis de E muito baixo aqui, né? E aqui é interessante, porque a gente fez DNA mitocondrial. Esse mtDNA é o estudo do DNA mitocondrial, do ribossômico, e para ver se havia alguma toxicidade, principalmente por causa do HIV e da cultura prolongada, que a gente queria saber, está tendo alguma toxicidade? Né? E dá para ver que, na verdade, que não, esse CP é o crossing point, que eles chamam, mas é o CT, crossing threshold, de 21 e de 18, mostrando que não tem alteração de toxicidade nessa mitocondrial ou ribossômica, quando a gente prolongou essas culturas ou cultivou com outras células. Elas estavam bem e não estavam morrendo, né? Essa foi a conclusão que a gente teve aqui. Mas interessante, dá para fazer o estudo mitocondrial, dá para levar a cultura por 45 dias, dá para trocar o meio de cultura. E a intenção aqui era, se o nível está elevado, podemos colocar uma droga para ver se inibe a replicação, todos esses fatores, né? E aqui também a gente estudou a toxicidade nessa outra célula, para ver se tinha alguma alteração. Você vê que o CT de mitocondrial está 13,9, tem bastante mitocôndria ali, e mostrando que o laranjinha está todo igual, nas células não infectadas, nas células só com infecção por HBV ou na dupla infecção, não tem alteração ribossômica ou mitocondrial. E aqui foi o que mais a gente pesquisou foi tá meio, não sei por quê, mas em azul foi o HBV-DNA que a gente pesquisou, e para ver quantas cópias tinham ali na monocultura. E no HIV foi tudo isso a gente fez por PCR, para estudar o cccDNA, o HBV-DNA, o HIV, o RNA,
para ver quais eram os níveis na monocultura e na cocultura, se havia alguma diferença. A gente viu níveis bem elevados de HBV-DNA, como vocês estão 10 a sétima, 10 a décima, sem a tetraciclina, né, que houve um aumento no HBV-DNA, e também o CCC-DNA só foi detectado em células sem a tetraciclina, a gente conseguiu detectar, e o HIV está muito baixo, mas está lá, estava lá presente, só aqui no HIV com a tetraciclina positiva, ali no vermelhinho, e aqui no HIV, na última coluna, essa daqui também. Mas muito baixo, 10 a terceira, 10 a quarta cópias por ml, só nessa cultura aqui com esse clone 7, não com editoriate. Por quê? Não consigo explicar, não sei por quê, mas agora eu estou falando do vermelhinho, né, do HIV. Então, mas aí você está comparando aqui embaixo, ele apareceu e em cima não. Do vermelho. Com HBV. Já está integrado. Exato. Uhum. Pelo menos nessa a gente conseguiu enxergar. Agora, porque se tem alguma relação que a célula ficou mais permissiva. As duas células são Hep2, na verdade. Uma expressando o NTCP, que é o clone 7, e a outra é o que já está cronicamente infectado. Mas é só um exemplo para mostrar o que o organoide pode fazer, a cocultura, a célula, interação com a célula, as duas células juntas, né, diferentes células, e o quanto você consegue prolongar essa infecção e o que você pode observar, né, todos esses marcadores, pode fazer o FACS, pode fazer toxicidade, pode colocar droga, pode prolongar por mais de um mês a cultura, e pode entender qual que é o processo, se a gente consegue fazer uma infecção que pode mostrar a progressão da doença na presença de um outro vírus, né? E aqui também, para mostrar, também está... Aqui a gente mostra o HBV-DNA também, o CCC-DNA, que não foi detectado nas duas células. Em verdinho é o CCC-DNA, que a gente não conseguiu ver aqui. Né? Você vê que o CCC-DNA não foi detectado nessas células aqui. E o HIV foi detectado só no NTCP. Concluindo, né, a gente conseguiu criar esse sistema para estudar a co-infecção do o HBV com HIV, e a imunofluorescência confirmou a presença do HIV nesses organoides, né? A gente não observou a citotoxicidade ou a toxicidade mitocondrial nessas células, quando a gente co-cultivou, na presença ou na ausência do HIV. E
e o NTCP, esse Hep2, cultivado com CD4, secretou o P24, que a gente achou bem legal, e a presença do HIV em cocultura, né, não parece aumentar os níveis de HBV-DNA, pelo menos o HBV-DNA a gente conseguiu medir e estava bem elevado, né, esperadamente bem elevado, principalmente porque a cultura foi até 45 dias. E a gente validou esse modelo para poder pesquisar e usar com antivirais e observar o que acontece com a cocultura. Mas é um bom exemplo de a utilização dos organoides para criar antivirais ou para cultivar com outras células e co-infecção, principalmente co-infecção, que é bem legal. E gostaria de agradecer a todas essas pessoas que ajudaram no laboratório, meu chefe, Glauco, muito obrigada, Suzane, muito obrigada. Obrigada, Leda, pela apresentação. Eu acho que foi bom para vocês verem exemplos, que nem um pouquinho antes a gente estava discutindo, né, com a Natália com relação à parte prática, né? Se você adicionar a droga, se vai atrapalhar, né, a formação do organoide, se pode misturar junto, não pode. Então, isso dá uma ideia das possibilidades e o que pode acontecer, né? Acho que vocês vão depois poder usar essas técnicas para os experimentos de vocês. Por hoje, a gente vai encerrar a parte teórica. No site, a Leda comentou, né, sobre o uso da cultura de células 3D para o SARS-CoV. A pós-doutoranda Júlia Lequer, ela gravou uma aula sobre isso, eu deixei essa aula gravada para vocês acessarem lá, tá bom? E aí a gente se encontra amanhã cedo, então, para a gente ver a aula do Glauco, né, e da doutora Isa, tá? Então, até mais. Tchau.